E começa o programa já falando de saúde. Para quem não conhece o programa, a gente sempre traz médicos renomados, pessoas realmente sérias, para que a gente possa entender melhor o funcionamento do nosso corpo. E olha, gente, nesses tempos de pandemia, muita gente já foi contagiada e conseguiu se recuperar, né? Mas aí temos um novo desafio. Quem já teve Covid provavelmente está vivendo as sequelas da Covid-19. É um tema novo que desafia bastante os profissionais da área de saúde. Só que no Brasil, cerca de 70% dos médicos relatam esse tipo de ocorrência. E para entender quais são as consequências neurológicas pós-Covid, é que eu recebo a doutora Ana Paula Pena Dias, que é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, uma médica excelente, uma simpatia. Quando eu digo excelência, é aquela médica que faz, assim, com amor a profissão, o exercício da profissão. E estuda muito, é por isso que eu confio tanto nela. Seja muito bem-vinda, muito bom te receber. Obrigada, minha querida. Um forte abraço. Um abraço, um prazer. Convidar para sentar aqui, doutora. Muito obrigada, sempre pelo carinho, a forma como eu sou recebida aqui por você. Sempre. E não pode ser obrigada. diferente, não. A doutora Ana Paula chega aqui, fica todo mundo encantado, porque além de médica excelente, ela é linda, é de uma simpatia extrema, tão bom. Imagina, é um prazer. A Rede Vida aqui é muito gostoso, eu já vim aqui algumas vezes, já tive esse privilégio e eu sou tão bem recebida aqui. Isso aqui é uma casa, né, Clau? É uma casa. Nossa, o dia de vir aqui, para mim, é uma grande alegria, assim. Claro que tem um friozinho na barriga, tem a ansiedade que a gente já falou outras vezes, mas é uma ansiedade gostosa, do bem, porque eu sou muito bem recebida. Aqui é uma casa de pessoas do bem e muito iluminadas. Que bom, fico feliz da gente passar essa coisa boa para você quando você vem nos visitar. Vamos falar então dessas consequências neurológicas. Esse assunto, até eu acho que surgiu de tanto que eu perturbei a doutora Ana Paula, pedindo dicas, porque eu mesma senti muitos efeitos neurológicos. Compartilhei já com você que assiste o programa todos os dias, você sabe, né? Eu percebi a minha parte cognitiva muito complicada, falta de memória, mas também uma dificuldade de raciocinar. Às vezes eu pensava, falava outra coisa, e aí a gente conversou muito. E a doutora Ana Paula Pena estava me contando que não é só isso, tem mais coisas. É verdade, né? Exato, né? Então, assim, a Cláudia realmente começou, né? Ana, depois que eu tive Covid, puxa, eu fiquei tão mais esquecida, eu era tão rápida, eu era tão articulada, agora eu fico mais lenta, né? O que é isso e tal? E aí eu lia um estudo e tal, mandava para a Cláudia, falava, olha, vê se você se enxerga aqui. E realmente é isso, né, Cláudia? O que acontece é que hoje existem mais de 300 estudos no mundo todo a respeito de tudo aquilo que o vírus está causando do ponto de vista neurológico, né? Porque já está claro para os estudiosos que o vírus tem sim uma atração maior pelas células nervosas, aquilo que a gente chama de neurotropia, neurotropismo, né? Quer dizer, ele tem um tropismo, um chamego maior aí pelas células nervosas. Então, ele se aloja lá nos neurônios e ele pode provocar uma série de consequências. E isso ainda não se sabe muito ao certo, a longo prazo, como é que vai ficar. Mas o que a gente tem muito claro hoje em dia é que, por exemplo, as manifestações cognitivas, né? Assim como você, a Thaisa também me falou que tem, né? Que é do Merchan, o pessoal, muitas pessoas têm relatado um declínio cognitivo, as pessoas ficarem mais lentas, com dificuldade de concentração, de atenção, raciocínio, né, mais devagar, a linguagem, né, a gente chama de afasia, a pessoa não consegue encontrar a palavra, ela quer falar aqui o vaso de flor e ela fica, sabe, tentando achar e não consegue achar aquela palavra. Então, essas manifestações, a gente sabe que elas existem, alguns estudos já comprovaram que elas estão aí. Agora, exatamente o porquê, qual o mecanismo e como isso vai se desenrolar a longo tempo, a gente ainda não sabe, tá? Agora, em janeiro, a Organização Mundial de Saúde, ela propôs uma grande força-tarefa, e cerca de 30 países se comprometeram a formar aí um banco de dados gigante com milhões de pacientes que foram infectados e que estão sofrendo, que estão passando por isso. E vão alimentar esse banco de dados justamente para a gente ver se lá na frente a gente consegue encontrar algumas respostas sobre isso.
Perfeito, porque é uma doença nova, né? E como doença nova, as coisas vão sendo descobertas dia após dia com tantos estudos acontecendo, né? Hoje, por exemplo, é Dia Mundial da Prevenção ao Câncer. E eu estava olhando que tem duas relações da Covid-19 com uma resposta até positiva para alguns tipos de cânceres, né? Exatamente, né? Uma em relação aí a um tratamento do câncer, outra em relação à pessoa que teve o Covid e parece que o câncer melhorou, né? Enfim, então isso, o porquê que isso acontece, né? Ainda é uma incógnita, mas as possibilidades seriam, será que a questão do Covid, pela tempestade de citocinas que a gente fala, né? Que é a tempestade inflamatória que acontece com o nosso sistema imunológico, será que isso também não interfere na evolução da neoplasia do câncer, na resposta ao tratamento? Parece que sim, em alguns casos, né? Eu li que um paciente que tinha um linfoma de Hodgkin, ele teve a remissão da doença porque contraiu o Covid. E aí eu estava lendo também que pacientes que fazem tratamento de câncer de próstata, eles, não sei se eles não pegam Covid ou se eles não evoluem para fase grave, sabe? Eu achei bem interessante também isso. Então, e aí a probabilidade, assim, a maior chance é que isso tenha relação com a resposta inflamatória, a tempestade de citocinas que acontece, né, no nosso corpo quando a gente tem, quando pega o Covid, e também no pós, né, no pós-infecção, pode ocorrer aí uma autoimunidade, né, formação do sistema imunológico para tentar aí combater toda aquela resposta inflamatória que aconteceu. Então, realmente, ainda é uma incógnita, a gente tem muito a caminhar nesse sentido, né? A gente sabia lá atrás que o Covid sim afetava o sistema neurológico, porque a gente logo viu, né, Cláudia, muito paciente com AVC, como primeira manifestação do Covid, muito Covid com dor de cabeça, logo no início dos sintomas. A própria perda de olfato, ela é uma manifestação neurológica, porque nada mais é do que a invasão do vírus pelo bulbo olfatório e acometimento do nervo olfatório, né? Então, a gente já sabia que o nervo e o sistema o vírus, desculpa, e o sistema neurológico, eles estavam ali muito próximos. E agora, no pós-Covid, com um número de pessoas maior, a gente está podendo observar que essas consequências aí parece que a longo prazo vai ser talvez um pouquinho mais difícil. Você falou de dor de cabeça. O meu marido, por exemplo, depois que ele teve Covid, ele nunca tinha dor de cabeça. Ele tem dor de cabeça com frequência. Exato. Ele teve muita dor de cabeça durante Covid, eu também tive muita dor de cabeça durante Covid, mas continuou. Exato. Por que isso? Então, assim como o declínio cognitivo, uma das principais queixas aí das manifestações pós-Covid é uma dor de cabeça persistente e que responde muito mal ao analgésico comum, né? Então, aquele analgésico que você está acostumado ali, que você pega na farmácia e que você fica bem, ele já não dá conta na cefaleia pós-Covid. Então, a gente ainda também está estudando isso, quer dizer, será que ocorreu uma irritação das meninges? Será que ocorreu uma irritação das terminações do nervo trigêmeo, que é um nervo aí responsável pelos gatilhos das crises de dor de cabeça? Será que o endotélio, né, os vasos aí do cérebro, eles estão inflamados ainda, causando dor de cabeça? Tem algumas hipóteses sendo pesquisadas nesse sentido, mas então, seria interessante a gente fazer exame para descobrir o que está acontecendo? Então, na prática, nós neurologistas, a gente observa isso, quer dizer, apesar dessas perguntas que eu acabei de fazer, na prática a gente vê sim que existe essa maior dor de cabeça, uma dor de cabeça persistente e também mais declínio cognitivo. Os exames, como você está dizendo, dependendo do caso, a gente pede sim uma ressonância, uma angiorressonância venosa. Será que o paciente teve uma trombose venosa cerebral? É possível. Então, alguns exames a gente vai pedir. Mas na maioria das vezes a gente não encontra nada em exame nenhum.
tá? Nem na questão cognitiva e nem na dor de cabeça. Na parte cognitiva, o que a gente observa de alteração em exame é no exame clínico. A gente tem um teste que a gente faz, né? Testes cognitivos, mini exame de estado mental, bateria breve, a gente mostra algumas figuras para as pessoas e elas têm que lembrar depois de um tempo. Então, aí sim a gente consegue observar um declínio, uma perda. Tem um estudo grande de Londres, com mais de 80 mil pessoas, que mostrou um declínio importante da parte cognitiva em pessoas que tiveram Covid leves e até assintomáticos. Perfeito. Ai, gente, posso falar? É terrível, viu? Não queira experimentar esse negócio que não é bom, não. A gente fica se sentindo meio burrinha. É isso, é a palavra que eu tenho para falar para você. Eu quero te perguntar daqui a pouquinho sobre a anosmia, que é a perda do olfato e também a transformação do paladar, porque o meu paladar mudou para algumas coisas. Mas daqui a 2 minutos eu volto, tá? Ok. Se você tem pergunta, eu acho que você deve ter. Aproveita agora. É no 11 9 50 45 18 40. A doutora Ana Paula Pena pode nos ajudar com as respostas. Manda pergunta para nossa produção, que já a gente vai falar sobre elas. Quero chamar a sua atenção agora para o queridinho deste momento. A gente já falou tanto da importância da gente se cuidar, né? E agora hoje falando sobre Covid, então nem se fala. Todo mundo sabe que imunidade tem que estar lá no alto. Continuo com a doutora Ana Paula Pena, a gente está falando das consequências da Covid-19, né? Das consequências neurológicas, a gente já falou da dor de cabeça, já falou da perda cognitiva e aí eu deixei aqui no ar a questão do olfato, que muita gente associa ao otorrino, fala, eu vou ter que ir num otorrino porque não estou mais sentindo o cheiro. Mas é uma questão neurológica? Na verdade, assim, é claro que aí é uma área que ela perpassa pela neurologia e pela otorrino, tá? Mas assim, a explicação, a melhor explicação para essa perda de olfato é um acometimento do bulbo olfatório, do nervo olfatório. Então, a gente não sente o cheiro, né? Justamente porque o vírus acometeu o nervo olfatório. Então, é uma neurite olfatória, tá? Então, ela é uma doença, é um transtorno, uma manifestação neurológica, né? Obviamente que os otorrinos estão super aí empenhados nisso e a gente trata isso de uma forma muito próxima. O que acontece então, Cláudia, é que em geral, a perda de olfato, ela foi relatada como a primeira manifestação em muitos casos, né? Tanto que no começo o pessoal falava, tá com gripe, mas perde o olfato? Opa, então pode ser Covid, né? Sintoma de gripal. E depois também a perda do paladar, ou paladar estranho, né? Sentir um gosto de ferro, um gosto de alguma coisa esquisita na boca. Então eu vou comer algo e aquele algo que eu tô comendo, ele tá com um sabor diferente, né? Isso a gente chama de digeusia. Esse paladar alterado também é uma manifestação neurológica. Então, essas manifestações, tanto do olfato quanto do paladar, elas ocorrem justamente por esse tropismo maior do vírus com o sistema nervoso, né? É como se o vírus tivesse uma atração maior pelas células nervosas. E, infelizmente, isso é algo que pode perdurar por muito tempo, né? Então, tem pessoas que tiveram Covid que ficam aí meses e que até hoje não recuperaram o olfato, o paladar. Para o olfato, os otorrinos, eles têm feito um treinamento, né? Eles orientam um treinamento para que as pessoas tentem recuperar um pouco esse olfato, né? Então, eles pedem para a pessoa cheirar, né, determinados odores mais fortes. Então, lá, eu tenho anotadinho, mas eu lembro que, por exemplo, você tem que cheirar pó de café, depois você cheira aquele suquinho concentrado de tangerina. Eu tenho anotado aqui no meu celular, vou fazer o seguinte. Eu já te passei, né? Você já me passou. Então, eu vou pegar, daqui a pouquinho eu vou passar para vocês, tá bom? Vou até postar no meu Instagram também para você saber, porque eu acho que pode ajudar todo mundo aí. E não tem contraindicação, porque é só ficar cheirando Não, os otorrinos aromas, falam né? isso. Então, eu vou postar hoje lá
lá no meu Instagram, no Cláudia Tenório Oficial, pode ir que vai estar lá postadinho pra vocês. E você tem que ficar, acho que 15 segundos em cada odor, dar um intervalo algumas vezes por dia. Dá trabalho, viu, gente? Dá trabalho, né? Mas é uma tentativa para quem tá com dificuldade de olfato, porque é realmente muito ruim, né? Você não sente o cheiro, você não sente e muda o teu paladar, é muito ruim. Eu melhorei, mas confesso que não voltou totalmente para algumas coisas. Ainda sinto que tem coisas que eu não percebo o aroma, né? Esses dias eu fiquei feliz porque eu senti o cheiro da pipoca, fiquei contente. Mas, por exemplo, essa alteração no paladar, e eu tive Covid em março, né, gente? Daqui a um mês já faz um ano. E eu ainda tenho muita alteração no paladar, tem alimentos que eu não consigo mais comer. Isso também vai voltar e tem algum treino para isso? Então, a gente não sabe, né? Tudo isso que a gente está falando aqui, pessoal, tanto a parte cognitiva, quanto as dores de cabeça, quanto a questão do paladar, do olfato. Quer dizer, por mais que a gente esteja se empenhando aí, fazendo estudos e tudo, a gente não sabe ao certo em quanto tempo vai voltar, se vai voltar, sabe? Então, infelizmente, a gente também fica angustiado, assim como vocês, né? Nós como médicos, os estudiosos, os cientistas, a gente está tentando achar respostas, mas a gente ainda não tem essas respostas, infelizmente. Mas a gente tem outras respostas. Se você tem dúvidas, aliás, se você quiser perguntar qualquer assunto de neurologia para a doutora Ana Paula Pena, também pode ficar à vontade, tá? Mas relacionados à Covid também no 11 9 50 45 18 40, porque daqui a pouquinho eu volto só para perguntas e respostas. Combinado? Doutora Ana Paula Pena, a gente agora vai para as perguntas e respostas. A produção já falou que tem um monte de pergunta, né? Então já pode colocar na tela aí, porque assim a gente ajuda a turma que está em casa. Ó, depois de contrair a Covid-19, meu paladar ficou alterado. Sempre sinto um gosto ruim na boca a qualquer hora do dia. Qual médico devo procurar para solucionar isso? Então, veja, a grande questão é que vai ser muito difícil a gente conseguir te ajudar para solucionar. Como eu estou colocando aqui, a gente ainda não sabe de que forma a gente vai solucionar isso, tá? Existe aí a questão do otorrino, você pode procurar o otorrino para ele tentar te orientar esse treino olfatório, porque acredita-se que melhorando o olfato e paladar, eles são muito próximos, né? Então, acredita-se que melhorando o olfato, você pode melhorar também o paladar. E também existe um treino para o paladar, né? Quando você coloca também algumas substâncias aí na língua que pode estimular o teu paladar. O especialista vai ser o otorrino. Agora, solucionar isso é que a gente não sabe se a gente vai conseguir, tá? É importante sempre, eu acho que toda vez que a gente busca uma ajuda médica, a gente tem que ter claro até onde a gente vai. E hoje, nesse momento, a gente não está prometendo aí grandes coisas nesse sentido, infelizmente. Porque é tudo novo, né, gente? Para todos, para os pacientes e para os médicos. E quando eu percebi a minha alteração de olfato e de paladar, eu me lembrei muito da época que eu fiquei grávida, principalmente do Gabriel, que eu tive mais alteração de olfato e paladar. Que eu sentia, assim, aquelas coisas que eu amava, eu não podia nem mais sentir o cheiro, eu comia, o gosto era diferente. Aí eu fiquei pensando no pós-Covid que podia ter alguma relação, sei lá, com essa também transformação na gravidez, que eu não sei se estava ligada a alguma parte hormonal. Na gravidez, né, o que a gente sabe é que é mais hormonal realmente. Os hormônios da gravidez, eles alteram sim a nossa percepção de olfato e de paladar, né? E às vezes algumas coisas geram náusea e às vezes até vômito. Nesse caso da Covid é um pouquinho diferente o mecanismo, porque ocorre sim um acometimento dos nervos que levam a informação, tanto do olfato quanto do paladar. Tem um remedinho que trata esse nervo? A gente adoraria, mas ainda a gente não descobriu. Quem sabe daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, a gente fala, ó, toma essa pílula mágica que vai resolver. Hoje a gente ainda não tem esse comprimido mágico. Ai, tá bom, vamos torcer. Próxima pergunta, então, vamos lá pra tela, gente. É normal ficar sentindo um cheiro ruim do nada, mesmo que não tenha nada fedido por perto? Então, o cheiro ruim, você viu como as mensagens são parecidas? O cheiro ruim tem a ver com o gosto ruim.
né? Então, é normal no pós-Covid, algumas pessoas relatam sim, um cheiro tipo de enxofre, de ovo podre, de peixe estragado, que é uma coisa bem desagradável, né? Então, Do nada. Exato, isso pode vir meio... então, realmente pode acontecer e o mecanismo é muito parecido com esse do que eu acabei de dizer. Também é neural. Também é por acometimento do nervo olfatório nesse caso e do outro dos nervos relacionados ao paladar. Bom, vamos lá, próxima pergunta. Tenho confundido demais as palavras. Antes da Covid-19 isso não acontecia. Será que vou ficar falando errado para sempre, igual o Cebolinha? Eu adorei sua pergunta porque eu também tenho essa dúvida. A Cláudia sempre me pergunta isso, né, Cláudia? Eu fico angustiada, porque, gente, é meu trabalho, imagina. Aí a palavra some, dessas gaguejadas. Os seus telespectadores te amam tanto, né? O pessoal que está em casa gosta tanto, é tão fiel a você, que eu tenho certeza que o pessoal te perdoa e continua te aplaudindo e te amando, viu? E tá tudo certo, né? A gente é super compreensivo. Aliás, atrás, né, da câmera tem seres humanos aqui também. A Cláudia é um ser humano incrível que passa por problemas assim como todos nós. E tenho certeza que todo mundo compreende e continua te amando mesmo assim. Talvez até mais. Ai, obrigada, gente. E o que acontece, né, Cláudia, é que sim, a gente tem é uma das sequelas do Covid, né? A dificuldade de fala, né? Eu tenho, inclusive, até uma paciente que é professora e que eu tive que afastar do trabalho porque ela, na hora de passar a lição para os alunos, ela não lembrava a palavra. E, inclusive, de ensino fundamental, Uau. veja. Então, a coisa, ela é bem importante, tá? Mas, nesses casos, a gente já sabe que o treinamento cognitivo, né? Você treinar bastante a leitura, treinar, existem hoje em dia métodos de escolas de treinamento cognitivo para ginástica cerebral. Às vezes a gente indica também que pode funcionar, né? Então, quanto mais estímulo a gente fizer, a gente está estimulando a plasticidade neural para que o cérebro faça novas conexões e que a gente possa reverter isso. Então é mais ou menos o que acontece quando os idosos entram lá numa decadência que cognitiva. A gente chama de transtorno cognitivo leve. Se ele vai, por exemplo, fazer aquelas escolas, os exercícios, eles melhoram. Isso. A gente também. Também. Pronto, vou me matricular naquela Supera, já veio aqui. Eu ia falar, mas eu não sabia se eu podia falar. Não, eles já vieram aqui uma vez, eu fiz vários exercíciozinhos no ar para mostrar o trabalho deles. Já podem contar com a minha matrícula, mas tem que ser de graça porque eu já fiz a propaganda. Brincadeira. Vamos lá. Da Cláudia vai ser de graça. Eu ia falar justamente, o Supera é uma dessas técnicas. Joia. Próximo. O vírus contamina através da relação sexual, mesmo a pessoa tendo sido curada? Não. O vírus, ele só é transmitido através da questão de partículas, né, de saliva. Então, ele só é transmitido a partir dessa região aqui, tá? Da nasofaringe e oral. A gente não tem contaminação sexual do vírus. Agora, eu duvido alguém namorar sem dar um beijo na boca, né? Ou então falar pertinho. Impossível. Se tá fazendo isso, tá errado. Porque o negócio é amor, né? Então, como é que é isso? Exato. Não Agora, assim, talvez, né, se a pessoa quer saber, a pessoa que já foi curada, né, ela não transmite mais o vírus. Então, a gente, por exemplo, se eu for contaminada pelo Covid, eu tenho aquele período, né, que é, em geral, 14 dias. Depois que o meu PCR se negativa, quer dizer, eu não estou mais transmitindo através da minha saliva, aí eu posso tranquilamente dar um beijo no meu marido, né? Por isso que a gente fala da pessoa, mesmo dentro de casa, ficar mais isolada e tal. Joia. Gente, a produção falou que acabou o tempo, mas eu tenho mais perguntas, eu não vou parar, não. Dá um jeitinho que eu vou voltar aqui depois, tá, Rose? Vamos segurar um pouquinho mais a doutora Ana Paula aqui. Vou adorar. Né? Aí, as gêmeas estão me assistindo? Elas estão lá em casa, estão assistindo. Beijo, Gabi e Fefe, e elas querem mais, tenho certeza. Gabi e Fefe, a mamãe volta já, tá? Segura aí, hein? E é legal porque a pergunta de um é igual a do outro e a gente vai aprendendo, né? As respostas são sempre pra gente, pra todo mundo. A gente fica aqui falando e Paulinho fica assim, ó. Ele fica assim, ele tá gostando, Ele tá gostando. E quem não
gosta, né, gente? Uma pauta tão especial como essa. O Paulinho é meu feedback, pra eu saber se o pessoal em casa tá assistindo, o Paulinho fica assim, ó. Que bom. Vamos lá, gente. A próxima pergunta já vai pra tela. E é assim, meu pai tem 80 anos e sofre de Alzheimer. Se ele for contaminado pelo vírus da Covid, a doença vai piorar? Excelente pergunta, tá? Porque não só nesta situação do Alzheimer, mas qualquer outra doença que já tenha um comprometimento neurológico, até como Parkinson, ou se o paciente já tem uma sequela de um AVC, de uma esclerose múltipla, sim. Após a infecção do Covid, a gente pode ter uma piora importante desses sintomas. E a gente tem observado isso, tá, Clau? Os pacientes, infelizmente, que tiveram Covid, principalmente com Alzheimer, por conta do declínio cognitivo depois, eles ficaram muito piores. Puxa. Muito piores. Até uma das grandes causas aí da gente proteger tanto os idosos e eles estarem aí na lista de prioridades até da vacinação. Ai, vamos vacinar essa turma toda. Tô doida para chegar a minha vez. Vamos para a próxima pergunta na tela. Cadê? Desde que peguei o coronavírus, me sinto extremamente cansada. Passei no clínico, fiz hemograma, mas não deu nada. Minha rotina não mudou muito, então não entendo esse cansaço. O que fazer? Além desses sintomas neurológicos que eu falei, né, dor de cabeça, perda de olfato, declínio cognitivo, que pode durar meses, que a gente não sabe exatamente o que acontece, existem outros sintomas como o cansaço, a fadiga, a dor no corpo, a mialgia, que a gente já sabe que sim, pode perdurar muito tempo, tá? Tem um monte de estudo que já confirma isso, que já comprova isso. E o que a gente pode fazer? Também não sei te falar. Infelizmente, assim, eu não posso aqui falar o que eu acho, né? A gente tem que falar aquilo que está baseado em evidência, né? A medicina, independente do que eu, Ana Paula, faria, a medicina, ela é baseada em evidência, tá? Então, pessoal, o que eu posso dizer para vocês é que medidas, aquilo que a gente faz para ter uma vida mais saudável, então, caprichar na alimentação, o sono, né? Cuidar muito bem do seu sono, tentar cuidar da sua questão de saúde mental. Se você fizer isso, você vai estar contribuindo para que esse cansaço não aumente, tá? Agora, do ponto de vista biológico, o que fazer para me livrar desse cansaço? A gente não sabe ainda. Porque para se livrar do cansaço é o mesmo de se livrar dessa dor de cabeça, é o mesmo de se livrar desse declínio cognitivo. A gente ainda não sabe. Talvez, quem sabe daqui, sei lá, algumas semanas a gente tenha uma vitamina, um remédio. E aí eu vou com o maior prazer vir aqui para contar em primeira mão para vocês. Mas hoje a gente ainda não tem isso. Perfeito. Eu sinto também cansaço. Na verdade, eu e o Ricardo, a gente começou a sentir esse cansaço logo após a Covid e você deu uma dica maravilhosa, porque assim, eu faço exercício físico bem disciplinada todos os dias e faço bastante, levo a sério. Ele não. O que acontece? Ele tá muito mais cansado do que eu. A gente senta pra ver um filme, ele dorme muito mais rápido, né? Não, eu também durmo de vez em quando no filme, sim. Entendeu? Mas assim, muda. Sim. Então eu tenho mais pique, mais disposição e eu tenho certeza que é por isso, porque eu tô sempre ali tentando me ajudar, né? A gente tem que se ajudar. E tem também a história do climão, né, gente? Do luto coletivo, que se a gente não alimentar a nossa cabeça de bons pensamentos, exercício físico também ajuda bastante, a gente acaba entrando nesse clima que é pesado. Então a gente precisa sempre exercitar o poder da gratidão, fazer aquela higiene mental, né? E tomar as providências necessárias para viver cada vez melhor, certo? Por isso que você é tão linda. Muito obrigada. Doutora, agora o tempo acabou. A produção falou que agora chega. Então volta logo, tá? Não demora. Muito obrigada. Doutora Ana Paula Pena. Gente, com a telemedicina é tão maravilhoso porque você de qualquer lugar do Brasil, do planeta, pode ser atendido pela doutora Ana Paula. Tô falando isso porque agora ela virou a médica da minha mãe, que mora no Rio. Ela tá em São Paulo, minha mãe mora no Rio e tá dando super certo. E eu sou muito grata porque ela tem um carinho enorme com a minha mãe, eu sei que com todos os pacientes. Pode mandar mensagem pelo Instagram ou entrar no site, tá? O site é neuroanapaulapena.com.br ou no Instagram, DRA Ana Paula Pena. E aí você já tem toda a dica e a facilidade para
fazer sua consulta com ela. Até a próxima, obrigada. Obrigada. Muito bom você aqui com a gente. Aprendemos, né? Aprendemos.